Teste, som, 2, 3. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Belezinha? Então estamos quase chegando no fim, essa é praticamente a nossa última aula aqui do projeto, tá? Então a gente viu na última aula o padrão RESTful, certo? Trabalhando com os verbos HTTP para poder entender o que a nossa requisição precisa que seja processado. E aí ele já direciona os métodos para a gente certinho. E nessa aula a gente vai resolver um probleminha que a gente viu aqui no SQL Server, que é referente a minhas requisições. Conforme a gente está criando requisição pela nossa aplicação, a gente viu que as nossas requisições estão ficando paradas lá no primeiro status de requisição criada, que é o status 1. E ele está criando para a gente a nossa ordem de trabalho, mas ela também não está andando o fluxo, né? Ela não andou com o fluxo para definir um analista e nem está atribuindo, né, o analista aqui e, consequentemente, não está atualizando o status da nossa requisição. Então, a gente vai criar um método aqui para trabalhar como se fosse uma automação que verifica lá os status e anda com a requisição para não ficar parada na fila. Beleza? Então, a gente vai fazer isso hoje. Vamos lá, bora! Voltando aqui para o nosso código, a gente vai lá na nossa solução. Podemos diminuir aqui o controller, o domínio também. A gente vai trabalhar hoje aqui essa primeira parte na infraestrutura, tá bom? Então, dentro de infraestrutura, em repositórios, dentro de interfaces ou interfaces, a gente vai criar uma interface aqui, ó. Adicionar novo item, new item, e você vai colocar o nome aqui da sua interface. Você pode colocar o nome que você achar mais maneiro, mais bacaninha, mas só altera aí para interface. A gente vai colocar assim, ó, e interface de automação, ordem de trabalho, repository. Então é interface, de automação, ordem de trabalho, repository. Beleza. E aí você pode implementar diversos regrinhas, tá? Várias inteligências aí na sua aplicação. A gente poderia até criar isso daqui numa aplicação à parte. Uma aplicação console e depois a gente configura para ficar schedular essa aplicação para ficar rodando de tempos em tempos, tá? Então você poderia usar um serviço, não sei, do Jenkins, ou então você lá no Linux mesmo, configurar lá um cron de execução da sua aplicação. Ou dependendo da empresa, você tem lá ferramentas, né, para você poder gerenciar os jobs. Você poderia usar um Ctrl+M da vida ou alguma outra ferramenta que faça isso, similar ao Jenkins também. Tem alguns serviços no Windows também de você schedular a execução de serviços no Windows Server que você também poderia utilizar, tá? Aqui, para simplificar, a gente vai criar automação, mas a gente vai chamar ela por um endpoint, tá? Pela URL, como a gente fez com os outros métodos. Vamos lá então. A gente vai ter um método aqui que não tem retorno, então ele vai ser void. Eu vou chamar processar WO, work orders, criadas. Vou colocar assim. Processar WO criadas. Então, essa interface tem apenas esse método aqui, tá? Boa. Feito isso, a gente vai criar agora a nossa classe que vai implementar essa interface. Vou só copiar o nome aqui, porque vai ficar bem parecido. Então, voltando aqui, ó, em repositórios, aí não vai ser dentro de interface, vai ser fora, tá? Aqui a gente vai adicionar uma nova classe. Botão direito, adicionar classe, ou novo item classe. E aí o nome vai ser idêntico, só que eu tiro esse i. Então vai ser automação, ordem de trabalho, repository. Beleza? Então, primeira coisa, a minha classe precisa implementar essa interface. Vou colocar aqui, ó, automação, copiar o nome da classe e eu incluo apenas o izinho aqui. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Ele não vai reconhecer aqui a interface. Então vocês já sabem, Ctrl ponto, escolhe a opção do using e ele adiciona a referência. Lá na linha 1, a gente pode ver que ele já incluiu. E agora ele dá um outro errinho, porque ele vai falar que a gente não implementou o método. Então mesma coisa, Ctrl ponto e dá mais um Enter,
que ele vai implementar para a gente essa interface. Beleza. O que a gente precisa para poder montar essa regrinha aqui de work orders, das nossas ordens de trabalho? A gente precisa acessar o banco de dados. E para fazer isso, a gente já sabe que nós temos essa classe aqui, ó, em context, serviço DB context. Ela é a classe que está permitindo a gente conseguir acessar as informações aqui no banco. Então a gente precisa injetar isso no nosso repositório. Beleza? Como a gente faz isso? A gente vai criar um objeto aqui, private read only. Vai ser meu serviço DB. Como é que é o nome mesmo? Esqueci. Serviço DB context. Beleza. E a idade vai chegando, a gente esquece das coisas. Ele não vai reconhecer, então Ctrl ponto e Enter para incluir a referência. E a gente vai chamar esse objeto apenas de context, tá? Só utiliza esse nome aí, geralmente. Criei ele. Agora, para fazer a injeção dele, de dependência, a gente vai criar um construtor. Construtor, relembrando, não sei se você já sabe, mas não custa, né? Revisar, tem o mesmo nome da classe. E aqui a gente coloca o nosso serviço dbContext. A gente passa o nosso objeto context aqui e a gente atribui para o nosso objeto. O context foi injetado. Muito bem. Agora sim nós podemos trabalhar com acesso ao banco de dados. Então a gente vai fazer aqui a nossa regrinha. Então vamos remover essa linha aqui. E eu já vou de cara deixar meu bloquinho de tratamento de erro, meu try catch, no jeito aqui, ó. Opa, veio coisa a mais. Throw exception. Não estou customizando a minha classe de exceção, mas beleza. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente tem algumas tarefinhas a serem implementadas para processar a WO. Vamos olhar lá aqui na nossa SQL, fica mais claro para a gente entender a ideia, tá? Primeira coisa, eu preciso identificar, olhando as minhas ordens de trabalho, quais são as ordens de trabalho que ficaram com esse status 1. Lembrando que o status 1, vamos ver aqui, é nova. Então, o que tiver como ordem de trabalho com status como nova, a gente precisa pegar essas ordens de trabalho e trabalhar em cima delas. Então, esse é o primeiro acesso que a gente precisa fazer ao banco. Acessar a ordem de trabalho que estejam como status nova. Beleza. Depois que eu fizer isso, aí eu tenho que buscar um analista lá do grupo de suporte, mas um analista que esteja ativo. Lembra que a gente tem aqui a nossa tabelinha de analistas, analista suporte. A gente vai pegar aleatoriamente algum desses analistas que esteja ativo e a gente vai adicionar ele para a nossa ordem de trabalho. Então, essa é a nossa segunda tarefa. Identifiquei as ordens de trabalho a primeira, adicionei um analista de suporte, encontrei um analista na verdade, né? Peguei um analista lá e adicionei para a minha ordem de trabalho. Depois disso, o que a gente vai fazer? Além de adicionar o analista, a gente precisa andar com o status da minha ordem de trabalho para ela ir para o status de atendimento. E a terceira etapa, depois eu tenho que atualizar a requisição. Então eu vou olhar essa ordem de trabalho, por exemplo, a 5. A ordem de trabalho é 5. A requisição é a 5. Eu vou buscar a requisição e eu vou atualizar a data de atualização da requisição, ó, está desatualizada, e também o status dela. E aí eu vou buscar o próximo status. Vamos olhar aqui. Ó, designada para analista. Então esse é o nosso job, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa treta do dia para ser resolvida. Então eu tenho que fazer várias abordagens aí. Acessa a ordem de trabalho, atualiza, busca os analistas, atualiza a minha ordem de trabalho com essas informações e por fim eu atualizo a minha requisição. Então são vários mini jobs aí, mini tarefas para a gente resolver. Então, a gente vai implementar aqui, tá bom? Vamos lá então. A nossa primeira regrinha aqui, ó. A gente vai ter que listar nossas ordens de trabalho, nossas WOs. Então, vamos lá. Eu vou chamar de WOs criadas, que são as novas work orders, tá? O banco de dados a gente acessa via context.
E eu vou acessar os dados da onde? Da ordem de trabalho. Beleza? Show. Além disso, vamos na outra linha aqui, ó. Vou colocar um ponto e eu vou fazer um filtro. Então eu uso o where. E quando a gente trabalha com where, a gente precisa criar uma propriedade aqui, eu vou chamar de WA. Isso é um ponteiro, vai. Para ele apontar, ó, qual é a minha cláusula, né? Os objetos vão atender que regra. E a regra a gente já sabe, ó. A regra é que o status da nossa ordem de trabalho ela seja igual a 1. É isso? Não, tá como 1, não. Beleza. Isso aqui não é ordem de trabalho. Ordem de trabalho ID, né? Ó. Nosso campo ID. Beleza. Feito isso, a gente vai usar o toList para listar pra gente. Então ele montou aqui pra gente a nossa primeira regrinha, tá? Muito bem. A gente podia... tá ok. Essa primeira regra tá assim. Eu tô usando o número, tá? Não é o melhor caminho usar o número. Você poderia usar o nome para ele buscar aqui certinho. Porque dependendo do ambiente, pode ser que o código seja diferente do número. Vamos fazer assim. Eu vou fazer um primeiro momento usando o número. E um outro a gente vai fazer buscando pelo texto. Tá? Vamos ver as duas formas da gente trabalhar com essa pesquisa. Então, a primeira tarefa é essa: listar as work orders que estiverem com esse status de criado. Segundo, a gente precisa designar um analista aleatoriamente para nossa ordem de trabalho. Então, a gente precisa ter os analistas. Então, vamos criar aqui uma lista de analistas e a gente vai buscar isso lá do banco. Context, analista suporte. E eu tenho uma regrinha também aqui, né? Não posso pegar qualquer analista, tem que ser um analista, que eu vou chamar de A, que ainda esteja ativo. A gente vai filtrar aqui, ó, analista ativo igual true. E aí no final a gente lista eles. Beleza, então tem a minha listinha aqui. E como é que eu vou buscar a informação deles aleatoriamente? A gente tem uma classe, a gente já usou em alguns exemplos, que eu vou criar meu objeto chamado R, tá? E é aquela classe randômica, aleatória, random. Eu vou usar ela para ajudar a definir nossos analistas que atenderão ao chamado. Beleza? Então a gente vai fazer como isso? Se eu tiver 10 ordens de trabalho, eu vou ter que fazer para cada uma delas a mesma regra. Então a gente vai ter um looping aqui, um for de objetos, então eu uso for each. Então eu vou ter um item e eu vou pegar um item, cada um deles da minha work order criada, da minha lista de work orders aqui, ó. Boa! Então vamos focar aqui nesse looping aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está trabalhando com uma lista, manipulando, a gente não consegue editar esse item da lista porque ele está sendo iterado, está sendo utilizado no looping, tá? Então não dá para a gente usar a própria work order que ele retorna aqui para fazer atualização, para setar o analista, alterar o status. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma work order para poder ser atualizada e eu vou buscar ela lá do banco, tá? Minha ordem de trabalho. E eu vou pegar a minha ordem de trabalho, usar esse first or default. Pode fazer até aqui embaixo, ó, o filtro. E qual que vai ser a regrinha? Vou chamar de P, de parâmetro, tá? Eu quero que ele pegue para minha work order que tenha o ordem de trabalho ID igual o ID dessa ordem de trabalho que eu estou iterando aqui, ó, desse item. Beleza? Então com isso ele acha pra gente a work order pra gente poder atualizar ela. Show. Agora vamos pegar um analista aleatoriamente aqui, ó. Vamos criar uma variável chamada analista. Acho que ficou uma coisinha a mais no var aqui, não. Vou chamar de analista selecionado. O cara será escolhido a dedo. E eu vou fazer assim, ó, analistas, e eu vou pegar uma posição dele aqui, ó, que vai de 0 a n, né, ó, que ele é uma lista. E esse 0 a n vai ser a minha classe randômica que vai definir pra gente a regrinha para buscar aleatório. Lembrando que o nosso objeto é esse aqui, ó, do randômico, tá? Então ele vai pegar assim, ó, R
retorne next, o próximo item que seja de 0, que é a primeira posição, até a posição N do meu, a última posição do meu array aqui, da minha lista de analistas. Então eu vou pegar, ó, count -1. Ok? Por que -1? Porque se eu tiver 2 analistas, o tamanho aqui da minha lista vai ser 2. Só que a primeira posição é a 0 e a segunda é 1. Então aqui entre colchetes, se for o primeiro ele vai retornar 0. Se for o segundo ele vai retornar 1. Por isso que é -1 no meu count, tá? Porque o count vai dar 2, só que a última posição não é 2. A última posição é sempre -1. E aí ele retorna pra gente esse analista. Beleza? Agora eu vou pegar o ID dele, né? Vou chamar aqui, ó, nossa WO. Ela vai setar o valor para o analista de suporte ID. Então eu vou pegar do analista selecionado. Vou pegar o ID dele, né? Analista suporte ID. Com isso eu já vou ter modificado o meu objeto de atualização. Beleza, o que mais? Vamos mudar aqui a descrição. A gente vai colocar como analista designado. Boa. E além disso, a gente também vai alterar aqui, ó, o status, né? A gente vai andar com o status da nossa ordem de trabalho. E o status a gente vai buscar lá do banco, tá? Ó. Context, status de trabalho. Vou buscar usando o first lá. First or default. E eu vou filtrar assim, ó. Eu quero o status e tem a descrição dele. Vou fazer igual ou equals. É o em atendimento. É isso, né? Ó. Vamos olhar aqui, ó. Nosso status de ordem de trabalho é o 2. Em atendimento. Esse texto aqui, tá? Então, se ele tiver em atendimento, é isso que a gente quer. Só que eu não vou retornar o objeto para cá. Eu tenho que pegar a chave dele, né? Então, já vou pegar aqui, ó, o status da ordem de trabalho ID. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para ver. É isso, ó. Beleza? Porque ele já busca pra gente, ó, de acordo com o texto e não com o número, igual eu fiz aqui, ó. Então essa é uma forma de fazer o filtro, a outra é aqui, ó. Eu busco direto lá na minha base, na minha tabela, o registro, e aqui eu tô pegando só o ID dele. Então já atualizamos o ID do analista, a descrição, o status, e eu acho que a gente tem um campo de data também aqui, né? Ordem de trabalho, data de atualização. Vamos atualizar essa data também, tá? Então minha work order vai ter a data de atualização igual a data atual, ó. Date time now. Boa. Beleza, implementamos então todas as regrinhas da minha work order. Agora o que eu tenho que fazer? Primeira missão já fizemos, já encontramos aqui as ordens de trabalho pelo status, já buscamos na lista, já atualizamos os campos aqui. Agora a gente precisa fazer a parte da requisição. Identificar lá qual que é a requisição dessa ordem de trabalho, atualizar ela com a data e o status. Então vamos fazer essa parte agora. Beleza? Bora lá. Então depois que eu fiz isso, eu preciso saber qual que é a minha requisição. E a requisição eu já tenho lá na própria ordem de trabalho. Então vou pegar essa informação aqui, ó, requisição ID. E vamos lá então agora fazer essa alteração na requisição. Então vamos buscar essa rec lá no banco. A gente vem em context, requisição. A gente vai buscar aqui, ó, primeiro registro. Pode usar o first or default, o comportamento é praticamente o mesmo, tá? Requisição ID e seja igual ao rec ID que a gente já setou lá em cima, né? É isso aí, boa. Vamos seguindo aqui. Se você quiser, não vou criar essa variável só para pegar esse ID. Eu quero colocar já o ID direto da work order. Você pode fazer isso também, tá? Faz work order, requisição ID, e aí não precisa dessa variável, tá? Poderia também, sem
problemas. Ok, achei a requisição. O que a gente vai fazer com ela? Primeira coisa, vamos atualizar o status, tá? Então, minha rec tem meu status ID. E a gente vai pegar o próximo status aqui, ó. Context, status da requisição. Vamos usar o first aqui. E ele vai buscar como pra gente, ó. O status que tem a descrição igual vai ser o designado, né? Vamos olhar aqui, ó. Status da requisição. Designado para analista. A gente coloca aqui, ó. Designado para analista. Ele retorna. E ele tá dando um errinho porque o status ID é um inteiro. Eu não vou retornar um objeto. Eu vou pegar o status ID, né? Ponto status ID. Boa. E ele vai setar isso pra gente. Tem mais alguma coisa para atualizar aqui na requisição? Vamos olhar aqui. Estou atualizando o status. Tem também a data da atualização, né? Então vamos atualizar isso aqui também. Aqui. Data da última atualização. E a gente usa o datetime now para fazer isso, tá? Beleza, implementei minha regra todinha aqui bonitinho. Peguei as work orders, analista, modifiquei minha work order, busquei a requisição, modifiquei a requisição, só que eu não persisti nada no banco, né? Eu tenho que fazer isso agora. Então vamos lá. Primeiro vamos salvar a nossa work order. Então a gente vai no context, na parte de ordem de trabalho, e eu vou usar o método aqui, ó, update. E dentro dele eu passo a minha WO, minha ordem de trabalho vai ser modificada, tá? Não preciso chamar o repositório para fazer a modificação, porque aqui já é um repositório também, né? Então posso fazer aqui mesmo. E até simplifica as coisas, tá? Como ele é um job, não tem problema. Ele é um serviço, né? Para poder implementar o processamento das work orders. Então eu posso ter inteligência aqui para fazer isso, não tem problema, tá? Depois eu vou atualizar minhas work orders. Vamos atualizar também as requisições, ou requisição, né? Então, acesso, context, requisição, update. E aqui dentro eu vou passar a minha rec. Beleza? Fiz essas modificações. Para eu confirmar as alterações agora, o meu contexto, eu vou usar esse método aqui, save changes, salve as alterações. E aí, agora que ele efetuou para salvar as alterações, agora sim tá pronto, tá? Ufa, hein? Então, ó, várias regrinhas, né? Vamos revisar aqui rapidinho. Aqui ele está listando as work orders, aqui ele está listando os analistas. Estou criando essa variável randômica para definir um analista aleatoriamente. Faço esse looping aqui para cada uma da work order, identifico ela, busco o analista, e aqui eu estou setando o ID do analista, descrição, status novo da work order e a data de atualização. Depois eu busco a requisição dessa work order, atualizo o status e a data dela. Vou deixar isso junto. Feito isso, atualizo esses dois objetos e salvo as alterações. É isso. Muito bem. Já estamos terminando. Vamos fazer então agora. Não está tempo. A gente tem que criar agora para fazer a chamada. A gente vai usar a mesa controller, tá? Da requisição para poder fazer essa atualização. Só que assim, a gente está falando, embora a gente tenha a requisição envolvida, o que a gente está implementando na automação é sobre a ordem de trabalho. Então, para não misturar aqui os assuntos, seria interessante ter uma controller só para ordem de trabalho, tá? E eu poderia acessar direto o repositório. Mas seguindo a nossa arquitetura aqui, seria interessante a gente ter um serviço, né? O serviço vai chamar o repositório e esse serviço é acessado pela minha controller. Então a gente vai fazer isso certinho, vamos separar as coisas, deixar bem organizado. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer isso na próxima aula, beleza? Então a gente termina aqui essa implementação da automação. A gente cria lá o serviço, o serviço, de novo,
a controller e a gente testa já se funcionou e se ele anda com os status aqui. Beleza? Então é isso o assunto da aula de hoje. Paramos na parte do repositório, toda essa regra de negócio que é um pouquinho mais complexa, né? Mas é legal para você treinando. Você vai pegar bastante regras de negócio. Você tem que pegar a informação de uma tabela, de um outro banco, como é que junta, como é que eu altero. Então, eu acho que esse exemplo aqui que eu trouxe é bem interessante para fazer toda essa manipulação no banco e usando o Entity para fazer isso. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, crítica, pode deixar aí, que eu leio, eu respondo. E eu tento melhorar aqui os vídeos, tá? A ideia é melhorando, conforme vocês forem enxergando alguma coisa que eu não tô vendo aí, dá pra gente ir melhorando o nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por tudo, obrigado por assistir e tenha um ótimo dia. E eu fui, até mais, tchau, tchau.